A gente tem 2 filhos. 2 filhos. Na verdade, nós temos 4 filhos, né? 2 no céu. Temos o Pedro, de 13 anos. Pedrão tem 13 Pedrão anos. tem 13. O Felipe, que é o nosso vinho novo, a gente fala que Vinho novo. Tem 4 legal. anos de idade. Uau. Tem toda uma história por trás disso aí. E temos 2 filhos no céu, porque o Felipe, ele era trigêmeos. E uma gestação... 3 fecundações. 3 fecundações. E aí, a história do Felipe é muito, muito, muito importante pra gente, né? Porque foi numa fase que a gente não queria mais... Se afastou de Deus, não queria ter mais filhos, pensava só em trabalho, enfim. O Pedro tinha 9 anos de idade. E a Laís estava com um problema de saúde no útero e tratando, e a médica falou, ó, pode ficar tranquila, porque não tem risco nenhum de você engravidar. E aí, tipo, foi uma semana no mesmo mês, umas 2 semanas depois que ela tinha ido no médico, e a médica tinha falado isso, ela engravidou. E engravidou com 3 fecundações, né? Olha só. Foi uma montanha russa. Foi uma montanha russa. E foi exatamente nesse momento, acho que Deus pegou e pescou a gente de volta. A gente já tinha voltado por um grupo de casais, estava trabalhando, mas ainda daquela forma meio distante, né? Resistente. Um pouco resistente ainda. E aí Deus pegou e falou, não, peraí então, agora... Porque nessa nossa história, a gente namora 7 anos, né? A gente se casa, eu casei grávida do Pedro. E aí, então, a gente casou, Deus uniu a gente em sacramento. E depois que o Pedro se afastou. Então, a gente veio de uma história de juventude muito dentro da igreja. E aí, com o nascimento do Pedro e o início, né, dessa construção da vida, da família, a gente focou muito em trabalho, né, na vida diária ali mesmo, nas questões práticas, e nos afastamos da igreja, de Deus, ia nas missas de vez em quando, mas nos afastamos bem. Houve um esfriamento, né? Houve. O nosso relacionamento sempre foi um relacionamento muito bom. Estava ouvindo vocês falarem aí, né, de ser encaixado, desencaixado. Eu e o João Flávio, por nós termos vivido essa amizade e termos mantido essa amizade, assim, ser um casal muito amigo, então a gente sempre teve um diálogo, sempre foi muito de compartilhar a vida um com o outro. Bacana. Então a gente sempre teve um relacionamento muito bom mesmo, essa questão de não dormir brigado, né? Essas coisas a gente sempre conseguiu manter, graças a Deus, mesmo não tão dentro da igreja. Mas nós fomos focando muito em trabalho. E chegou numa etapa do nosso casamento que eu tenho uma personalidade muito assim, impulsiva, sabe? E eu foquei totalmente, assim. A gente estava construindo a vida, a gente precisava, né, se erguer. E aí eu foquei muito em trabalho mesmo. E aí, longe de Deus, focada em uma coisa só, a gente acaba se perdendo, né? E eu estava num momento muito perdida. O Pedro ali com 7, 8 anos. E a gente tinha uma clínica, eu e o João Paulo trabalhávamos juntos. E eu só pensava em dinheiro e trabalhar. Então, assim, eu terceirizava muito a criação do Pedro, né? A casa não era minha prioridade. E aí, nesse momento, a gente foi... às vezes a gente não se perdeu tanto um do outro, né, meu bem? Mas eu estava bem perdida de mim mesma, do meu lugar, da minha missão, né? João Flávio, um tanto quanto perdido, ele não se encontrava naquele negócio que tinha muito mais a minha cara do que a cara dele. E aí a gente estava vivendo um momento muito de confusão, de muita turbulência. E aí a gente entrou com um grupo de casais. A gente foi convidado, participamos de um encontro. E nesse encontro eu fui muito tocada. Eu comecei a ter uma brechinha ali para me abrir a vida novamente, porque nessa Laís que eu tinha me tornado, né, muito prática, muito decidida, muito trabalhadora, muito robusta, eu sentava com qualquer pessoa que convencia que ter filho único era a melhor coisa que tinha, te convencia. E aí eu comecei a me abrir. Por quê? Nós somos formados na Sagrada Família. A gente é cria do Padre Luiz Augusto. Então, valores nós temos muito enraizados. E esses valores enraizados ninguém tira. Você pode tentar esconder, deixar, né? Então, lá isso que a gente vê na imagem. Mas algo tá te perturbando ali. Você não está vivendo de acordo com seus valores, seu propósito. E estávamos nessa fase.
E aí, depois desse encontro, participando, chegou um momento que eu tive uma experiência muito linda com Nossa Senhora. Né? Eu tenho uma intimidade muito grande com ela. E eu falei para ela, Senhora, eu não estou feliz. Eu não estou feliz, eu não estou exercendo o meu papel de esposa, de mulher, de mãe. O que precisa? A gente estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. E eu falei assim, precisa acontecer algo novo na minha vida, assim, faz acontecer algo novo, né? E nesse dia, a gente teve uma palestra de Nossa Senhora, nesse encontro que a gente participava, e distribuíram um recadinho de Nossa Senhora para cada pessoa. E eram passagens bíblicas. E a passagem que eu peguei foi das bodas de Caná. Né? Falando que Jesus traria um vinho novo. E eu falei, é isso. Eu me peguei, eu falei assim, será que vai vir um emprego novo, uma clínica nova, né? Minha cabeça só funcionava em dinheiro e trabalho, né? Vida profissional. E aí eu fiquei pensando nisso. E eu fazendo esse tratamento de saúde, né? Com problemas no útero e tudo, chegou o meu vinho novo, que foi uma nova gestação, né? Só que eu estava com problema, foi uma gestação de risco, teve muitos altos e baixos. A princípio achou-se que nem era uma gestação que pudesse ser uma má formação, que logo eu iria abortar, mas quando vimos era um óvulo se desenvolvendo, se dividindo, acabou se dividindo em 2 embriões, um não desenvolveu embrião, mas desenvolvemos 2 embriões. Ali, um foi até 12 semanas, e o Felipe, como diz, vingou. O Felipe foi nosso vinho novo. É por isso que você traz ele como vinho novo. Ali começou todo um processo de cura na minha vida. Ele trouxe muita mudança, né, para dentro de casa, para a família, né? Primeiro impacto, eu não queria filho, né? Aí Deus me colocou 2 na minha barriga. Eu surtei. Fiquei muito surtada. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, Nossa Senhora, eu queria um emprego, um negócio, né, novo. Não era 2, porque assim, eu não tenho onde pôr em casa, não tem carro que cabe, eu não tenho nada. Então, sempre muito nessa questão prática, né? Sempre. E aí, a gente precisou exercer muita fé nesse tempo. Porque a nossa vida virou de cabeça para baixo. Para baixo. A gente desfez da clínica, a gente mudou de casa, de emprego, né? Mudou tudo. Olha isso. Porque Jesus transforma a água em vinho, né? É uma transformação por completo. E foi assim. Eu falo que começou meu processo de cura porque nessa gestação eu remoía muito a questão, porque eu quase perdi várias vezes. Eu remoía aquela coisa de aquela Laís que era muito dura, que muito distante da maternidade, aquela Laís que não queria ter filhos. Então eu remoía isso a gestação toda. Né? Sabendo que era um presente de Nossa Senhora, eu tinha que ter muita fé para acreditar, porque era uma promessa. Então, tem a fala do Pedro, né, amor? Que foi o que nos segurou. Pode contar. Nesse meio tempo da gestação muito complicada, a gente levou o nosso filho, o Pedro, mais velho, para ver a primeira ultrassom. Quando a gente chegou lá, o médico é um médico amigo nosso, ele começou a fazer ultrassom e falou, ai filha, tem 3 embriões, mas um aqui não está muito bem, esses 2 aqui, mas deixa eu te falar, não vai dar certo não vai para frente não. E ele estava dentro da sala, né? E naquela ansiedade de ter um irmão que ele sempre pediu, ele falou, pai, eu quero ir no banheiro. Espera, tá acabando a ultrassom. Ele falou, não, eu quero ir no banheiro. Eu falei, então tá. Ele entrou pro banheiro e não saía de jeito nenhum. A Laís saiu de dentro da sala, foi Laís, o Pedro entrou para dentro do banheiro e não sai. A gente bateu, ele conseguiu, ele saiu chorando. E aí a Laís falou assim, olha, dentro do carro, a gente entrou dentro do carro e falou assim, olha, Pedro, pede para Deus, porque o que a gente pede para Deus, Deus escuta e faz. E ainda falei, Laís, não fala isso, né? Porque se Deus não fizer? Ela, não, agora a única coisa que eu pensei foi isso. Se não der certo, Deus depois nos dá a direção do como explicar para ele por que não deu certo. E naquela, todo mundo muito triste, né? Porque a gente se alegrou, mesmo não querendo, mas quando descobriu, se alegrou. E aí fomos para a igreja. Não, vamos para a igreja, vamos para o lugar que resta, vamos para o Santíssimo. Chegamos no Santíssimo e esse menino, ele tinha 9 anos de idade, ele ajoelhou de frente a Jesus e chorava
como uma criança mesmo, né? Só que de repente ele levantou e saiu, falou assim, vamos embora, e saiu rindo. E a gente não entendeu o motivo, né? Para mim estava chorando, mas criança, né? No outro dia, minha mãe ele estava na casa da minha mãe dando banho nele, né? Ele falou, vó, como que Deus fala com a gente? Minha mãe falou, meu filho, tem várias formas, né? Deus pode falar através de um sinal, um sonho, tem várias formas. Não, mas eu quero saber assim, Deus fala no ouvido da gente, a gente consegue escutar a voz de Deus. Aí minha mãe falou assim, meu filho, existe. Não, porque Deus falou comigo. Quando o médico falou que não ia ter meu irmão, eu fui para frente do Santíssimo e escutei uma voz falando assim, vai dar certo. E aí minha mãe comentou com a gente foi conversar com ele sem contar, ele contou a mesma história que minha mãe tinha contado. A gente falou, realmente Deus falou com ele, né? E aí, desde esse momento em diante, esse é o nosso lema lá em casa, né? A gente fala, olha, quando tudo tá muito difícil, a gente olha um pro outro e fala, vai dar certo. Vai dar certo. Então, o Felipe veio para resgatar, acho que, essa fé, né?